O Flamengo volta à carga completa para contratar o zagueiro Vitão do Internacional. O Flamengo espera o momento certo, eu posso falar assim, para dar o bote. E tem um fator a favor do mais querido do Brasil. Eu vou explicar para vocês sobre a situação. O Flamengo volta para valer o interesse na contratação do zagueiro Vitão. Vale lembrar que o Flamengo também monitora a situação do zagueiro Nino, ex-Fluminense, e hoje está no Zenit da Rússia. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Lembrando, nação, que hoje tem Mengão queridão, hoje tem Flamengo e Botafogo. Botafogo ontem foi a CBF, rapaz, faltando um dia antes da bola rolar para Flamengo e Botafogo no Newton Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dirigente do Botafogo esteve na CBF ontem. Vou trazer aqui detalhes para você sobre essa situação. Foi cobrar aí postura de árbitro, tudo e muito mais para o jogo contra o Flamengo. E se falando nesse jogo, lembrando aqui que desde que Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo, o Flamengo não perdeu para o Botafogo, hein? Ponto importante para a gente pensar sobre esse jogo de hoje. Vou trazer as prováveis escalações. David Ancelotti, como deve levar o time dele para enfrentar o Mengão queridão, e Felipe Luiz, né? Prepara aí o melhor time que ele tem em mãos para esse jogo de hoje. Vou falar também sobre venda de ingressos para os próximos jogos do Flamengo no Maracanã, que são jogos decisivos e importantes para o nosso Mengão queridão contra o Palmeiras e contra o Racing da Argentina, que promete casa cheia em ambas as partidas. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Hoje já começo falando sobre esse jogo de hoje. Hoje é jogo importante, rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro. O Mengão queridão entra em campo logo mais às 19h30, horário de Brasília, para enfrentar o Botafogo. O Flamengo, que é o vice-líder com 55 pontos. O Palmeiras, que entra em campo hoje também às 19h, 30 minutos antes do Flamengo. Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino lá no Allianz. O que acontece? Esse jogo, os dois jogos importantes dessa rodada, Flamengo já entra em campo de olho no que está acontecendo do outro lado, porque se o Palmeiras perde, pode acontecer, tá? O Palmeiras é favorito ao jogo contra o Bragantino, mas pode acontecer de o Bragantino surpreender. Se o Palmeiras perde do outro lado, o Flamengo vence o Botafogo, fica pau a pau, posso falar assim, 58-58. Mesmo assim, o Flamengo segue na vice-liderança pelo critério de desempate, número de vitórias, que o Palmeiras tem 2 hoje na frente do Flamengo. Perdendo lá e o Flamengo vencendo, ficaria uma vitória a mais que o Flamengo ainda. No próximo jogo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Meus amigos, aí é uma decisão, pode definir o Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Mas enfim, pensando nesse jogo de hoje, vamos lá. Ontem, um dirigente do Botafogo, o Leonardo Coelho, foi até a sede da CBF nesta última terça-feira. O Botafogo pediu uma arbitragem segura e profissional no clássico com o Flamengo e afirmou que vai monitorar a atuação da equipe de árbitros em tempo real. Olha só, hein? Botafogo vai à CBF chorando antes da bola rolar. Antes da bola rolar, já pressionando a CBF. Vale lembrar que eu estava aqui analisando o Felipe Luiz, desde que assumiu o comando do Flamengo, o Flamengo não perde para o Botafogo. De lá para cá foram as 7 partidas, né? Foram 7 duelos, com 6 vitórias e 1 empate. Ou seja, 6 vitórias do Mengão queridão desde 2024 até aqui, depois que o Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo. 6 vitórias e 1 empate. Inclusive, o Flamengo de Felipe Luiz tem um bom desempenho contra os cariocas. Contra o Vasco, contra o Fluminense e Botafogo. Até então foram 13 jogos e o Flamengo
perdeu apenas um, venceu 7 e empatou 5. Tá aí, retrospecto muito bom em relação ao Flamengo de Felipe Luiz contra os times do Rio de Janeiro. Então, torcer para que hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira. Hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira, buscar essa vitória, garantir esses 3 pontos, que é muito importante. Eu separei aqui a provável escalação de Flamengo e Botafogo. De acordo com o GE, o Botafogo de David Ancelotti, ele deve levar a campo Léo Link, Matheus Ponte, David Ricardo, Alexander Barbosa, Marçal, Alan, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Lembrando que o Botafogo tem inúmeros desfalques aí, tem o Bastos, né? Tem o Nathan Fernandes, o Neto, tem o Jordan Barreira, também tem aí o Danilo, tem o Álvaro Montorro, tem o Caio Pataleão, tem também o Vitinho, jogadores que estão aí, né, fora desse confronto contra o Flamengo. Botafogo tem pendurado Matheus Ponte, Marlon Freitas, Danilo, David Ricardo e Barbosa. O Mengão queridão de Felipe Luiz, olha só, hein? Felipe Luiz deve levar a campo o que ele tem de melhor para essa partida. De acordo com o GE, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar de volta à nação, deve ser titular absoluto ao lado de Jorginho, Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Vale ressaltar que do lado do Flamengo, os desfalques do Flamengo: Saul, ainda sente dores no tornozelo, Dela Cruz, desgaste, Alan faz City plantar por conta ali do gramado sintético, Danilo e o Wallace Ian estão suspensos, foram expulsos na última partida contra o Bahia. Pendurados do Flamengo, ficar de olho, hein? Porque o árbitro, que é o Alex Gomes Stefano, ele gosta de aplicar cartões amarelos, tá? Esse histórico dele é bacana. E hoje o Flamengo tem pendurados com o segundo cartão amarelo Jorginho, Arrascaeta, Eric Pulgar, Carrascal e Alan. Alan deve ficar de fora, mas o restante fica à disposição do Felipe Luiz. O que acontece? Se receber cartão amarelo hoje, fica de fora. Esses jogadores que já estão pendurados, fica de fora do jogo contra o Palmeiras. A equipe de arbitragem, olha só: Alex Gomes Stefano, assistente Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Vitor Hugo Imazu dos Santos. O quarto árbitro, Lucas Paulo Torezin. O VAR, Rodolfo Toschi Marques, e auxiliares do VAR, Diogo Carvalho Silva e Diego Pombo Lopes. Tá aí a equipe de arbitragem escolhida pela CBF, e o Botafogo já foi lá no Chororô ontem. Mas é bom ficar de olho também, Mengão. Vamos ficar de olho nessa arbitragem. Hoje a bola começa a rolar às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelo Premiere. Então fica ligado para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão, hein? Lembrando que também para esse jogo, né, mando de campo do Botafogo, cerca de 18 mil ingressos foram vendidos, inclusive incluindo o setor ali sul, que é destinado à torcida do Flamengo. Setor sul, torcida do Flamengo, já esgotou. Isso aí, normal. Isso aí é normal. Então vamos que vamos em busca dessa vitória. Se falando sobre venda de ingressos, o Flamengo já está vendendo os ingressos para as próximas partidas no Maracanã, que será contra o Palmeiras e contra o Racing. Palmeiras agora no dia 19 e Racing no dia 22. Racing pela semifinal da Libertadores, hein? Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Palmeiras no Maracanã no próximo domingo, dia 19. Já no dia 22, contra o Racing da Argentina, mesmo com o preço alto considerado aí, a torcida aí tá reclamando, mas já foram quase 43 mil ingressos vendidos, hein? Para o jogo contra o Racing, semifinal da Libertadores, primeiro jogo que acontece no Maracanã no próximo dia 22. Vamos que vamos aí garantir também essa vaga na final da Liberta de 2025. Bom, fala agora sobre mercado da bola, porque o Flamengo já também começa a mapear
a situação do mercado da bola para 2025. O Flamengo se acertando para valer os últimos detalhes da renovação de Arrascaeta, já está tudo acordado entre as partes. O Flamengo agora trabalha na renovação de Felipe Luiz e para também agradar mais ainda o técnico Felipe Luiz, o Flamengo vai no mercado a partir da próxima janela de transferência. O Flamengo já começa a trabalhar em cima disso. O que eu quero falar aqui para vocês, o Flamengo começa a olhar zagueiros, o Flamengo vai contratar zagueiros para 2025. Existe a possibilidade até mesmo o Flamengo contratar mais 2 zagueiros. Eu vou explicar para vocês, a situação do Cleiton dificilmente fica no Flamengo, né? Dificilmente fica no Flamengo. E tem outro ponto que o Flamengo também pode ainda e com força máxima no mercado, eu posso falar assim, em busca de um novo zagueiro, é a possibilidade de sair alguns de nossos zagueiros, como Léo Ortiz e Léo Pereira, que são cobiçados pelo futebol do exterior. O que acontece? Vitão do Internacional, o Flamengo volta à carga de interesse na contratação do zagueiro Vitão do Internacional, com 25 anos hoje, e o Flamengo tem um ponto a favor para contratar o zagueiro Vitão. Qual o ponto? O Vitão ele tem contrato com o Internacional até o final de 2026. Ou seja, até o momento não existe nenhuma negociação em andamento por uma renovação de Vitão junto ao Clube Gaúcho. E o Flamengo vê isso aí, porque restando apenas um ano, o Vitão a partir do meio do ano de 2026 já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A janela que o Internacional pode lucrar com a venda de Vitão será a janela de janeiro agora. E o Flamengo, vindo realmente essa possibilidade, o Flamengo tem esse ponto positivo de poder chegar e negociar a contratação do zagueiro Vitão. Lembrando que Vitão é zagueiro, joga com o pé direito. O Flamengo vai buscar no mercado um zagueiro que jogue também canhoto, que seja canhoto. E com isso o Flamengo também está de olho na situação do zagueiro Nino, hoje no Zenit da Rússia, ex-Fluminense, é zagueiro de pé direito, mas também joga pelo lado esquerdo. Ou seja, ele faz ambos os lados. O Flamengo tem interesse também no Nino. Nino hoje tem 28 anos, está no Zenit, tem contrato até 2028, até o meado de 2028, mas o Flamengo também monitora a situação. Existem negociações entre essas duas, posso dizer assim, né? Existem negociações entre esses dois zagueiros, Henrique. Vou explicar para vocês a situação. Até o momento não, mas é o interesse mútuo do Flamengo, já visando a próxima janela de transferência. Vitão e Nino. Eu deixo aqui os comentários abertos para você, torcedor rubro-negro. O que você acha sobre, principalmente, Vitão? A contratação de Vitão, hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, está avaliado em 12 milhões de euros, o que dá aí em torno de 70 e alguma coisa de milhões de reais. Mais de 70 milhões, essa é a verdade. Mais de 70 milhões de reais. O que você acha? Vale a pena fazer uma investida? Tudo bem, não vai, o Flamengo vai pagar 12 milhões de euros. Possa ser que sim, possa ser que pague menos, possa ser que o Internacional queira mais. Mas o que você acha? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. E Nino, também é um bom nome? Eu acredito que o Nino é um bom zagueiro. O Nino é um bom zagueiro. Mas, mesmo apesar do interesse, não existe nenhum tipo de negociação ainda para valer em ambas as partes. Vale lembrar que o Flamengo já abriu negociações em outras janelas pelo zagueiro Vitão. Nesse momento, o Flamengo volta ao interesse, mas ainda não chegou junto ao Internacional. E vale lembrar que o Internacional tem aquela dívida com o Thiago Maia, tem tudo e muito mais. Vamos ver como deve acontecer, né? O Flamengo avalia entrar na FIFA, o Flamengo pode não entrar, como o Flamengo pode fazer. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Daqui a pouco, hein? Logo mais tem Megão Queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.